Bom, vamos dar início agora à nossa atividade única do módulo 4 da disciplina de didática. Nós somos o grupo Maiêutica, da turma NB1. Nossos integrantes são o Breno, eu, o Bruno, o João, o Tadeu, o Matheus e o Wesley. Então, como nós ficamos com o tema da indisciplina, vamos primeiro tratar alguns conceitos da indisciplina, né? A indisciplina ela é tida como uma infração ao regulamento interno. É uma falta de civilidade e um ataque às boas maneiras. Mas, acima de tudo, a indisciplina é a manifestação de um conflito e ninguém está protegido de situações desse tipo. Essas dificuldades aparecem em todos os níveis de escolaridade, como a gente pode ver pelo autor. Outro ponto importante a ser abordado são as causas da disciplina, né? A disciplina no contexto escolar pode expressar, na realidade, alguma coisa para além do desejo de perturbar ou ser indisciplinado. Às vezes, ela representa a dificuldade do aluno para ser reconhecido, outras é a expressão dos maus tratos que recebe ou dos problemas familiares. A violência que se produz dentro da escola é reflexo do que acontece na sociedade. Levamos em conta que os conceitos de violência e indisciplina não têm o mesmo significado, mas é possível que da indisciplina se passe a violência. A indisciplina escolar não tem nacionalidade, endereço ou classe social. Boa parte dos professores está à beira de um ataque de nervos porque não consegue controlar a bagunça que come solto dentro das salas de aula. E o que é pior, não bastassem conversinhas, os risinhos, as guerrinhas de papel, o respeito pela figura do professor passou a ser tão raro como a nota 10 em redação. Como podemos ver, a indisciplina não tem nacionalidade, nem endereço ou classe social. Como a autora Maria Lúcia Boarini, no texto Indisciplina Escolar, uma construção coletiva, ela acaba por expressar e acaba nos dizendo no texto que temos um caso amplamente divulgado de um conceituado colégio particular cujo aluno foi expulso por ter atirado uma cadeira de uma janela de segundo andar do prédio onde funcionava a escola e depois de ter recebido 8 advertências por condutas inadequadas e dentre tantos exemplos que ultimamente a imprensa comum vem divulgando, tivemos o caso do estudante de 14 anos, aluno de uma escola de classe média alta paulistana, que leva na mochila um revólver Rossi calibre 38 e munição de uma arma calibre 32. Como podemos ver, o problema de classe social não é o fator predominante que acarreta a indisciplina. Bom, de acordo com o FERSAP, ainda na perspectiva social, pode-se pensar que essa é uma questão de países de terceiro mundo. Entretanto, educadores de Portugal, por exemplo, reconhecidos como primeiro mundo, nos dão conta de que a indisciplina é um problema generalizado do primeiro ciclo à universidade. É isso o que afirma a professora Maria Benedita Mello, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa. Embora, segundo a professora, não há mais indisciplina. Para essa professora, o que ocorre atualmente é mais divulgação. Para Raul Mendes, antigo professor de português e latim que lecionou durante 35 anos no município de Setúbal, em Portugal, a indisciplina está de tal forma disseminada no ensino público que muitos professores já não se queixam à direção e convivem com a indisciplina como se fosse a norma escolar. Falando um pouco agora sobre as explicações e as controvérsias desse tema, a Boarini ela traz dois trechos aqui que a gente separou. No primeiro aqui ela diz: a nosso juízo há certa confusão quando se entende como família desestruturada, aquela que foge do padrão composto por pai, mãe e filhos. É ainda mais confuso quando essa ideia está ligada à população desfavorecida economicamente. Outros arranjos familiares, quaisquer que seja a classe social, não necessariamente são sinônimos de desestruturação familiar. E aqui no segundo trecho, ela fala um pouquinho sobre o papel do professor. Ainda que eventualmente o professor, sobretudo das séries iniciais, tenha que atender a algum imprevisto estranho à sua formação, isso não faz necessariamente substituto da função paterna ou materna ou das funções parentais. São atribuições diferentes, embora devam caminhar para uma mesma direção.
Aí a formação docente e o papel do professor na gestão da indisciplina. Comentam os autores desse artigo sobre o despreparo do professor. Muitos professores sentem-se bem preparados para ensinar estudos clássicos aos seus alunos, ainda que muito despreparados para enfrentar um comportamento desafiador. O comportamento indesejável deve ser administrado para que ocorra a aprendizagem. O problema é que muitos professores não sabem por onde começar a administração do comportamento. Eles podem ter tido parte de uma ou de duas aulas na universidade que abordaram o assunto, mas ainda estão inseguros sobre como utilizar suas informações limitadas. Partindo agora um pouco sobre a imposição disciplinar na época militar e as posições de Paulo Freire, a gente tem pela Boarini também que o caráter social do comportamento disciplinado ou indisciplinado exige que, para compreendê-lo e interpretá-lo, necessariamente abdiquemos da ideia do aluno naturalmente indisciplinado. A indisciplina ou mesmo a subversão, saindo do âmbito escolar, podem ter outras conotações dependendo do período histórico que se vive. Ainda, segundo a Boarini, temos que, enfim, são as normas estabelecidas pela família, pela escola ou pela sociedade em geral, em determinados momentos históricos, que atribuem o significado do comportamento disciplinado ou indisciplinado. Ela traz essa reflexão sobre o quão relativo é o comportamento dos alunos e o que a gente deve considerar certo ou errado, de acordo com a moral e com a sociedade que vivemos. Para terminar, nós temos que, ainda sobre a imposição disciplinar na época militar, Guarini diz que, no que se refere às brigas e conflitos entre jovens, de fato, na atualidade, essa questão vem tomando dimensões preocupantes, sobretudo quando ocorrem acrescidas com o uso de drogas e ou porte de armas de fogo. Mas essa é outra discussão que foge ao escopo desse texto. Bom, Chauí, por outro lado, em geral, ainda se mantém a didática que considera o professor como o único detentor do saber em sala de aula. O aluno deve manter-se horas a fio, calado e atento. O professor via se habituando a trabalhar com os limites do não pode, ao invés de privilegiar os limites da possibilidade, não levando em conta que o objetivo do trabalho pedagógico é suprir a figura do aluno enquanto aluno, isto é, o trabalho pedagógico se efetua para fazer com que a figura do estudante desapareça. Como o Chauí disse nesse trecho, a gente pode ver que na época da ditadura militar nós tínhamos muito forte a parte da educação bancária, a parte da educação tradicional, como foi tratada durante a disciplina. Aqui em seguida nós temos as referências bibliográficas utilizadas, utilizamos alguns textos e os 2 artigos como pedido. Muito obrigado pela sua atenção e um bom final de ano.